Vamos salmodiar ao nosso Deus nessa manhã, louvando, engrandecendo o seu nome. Depois de lermos esse parágrafo, cada um levante aí o seu clamor, suas orações, seus agradecimentos, suas ações de graças ao nosso Deus que é vivo e verdadeiro. Então todos juntos, a uma só voz, Salmo 119, 89 a 96. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O primeiro versículo desse parágrafo, versículo 89, a palavra de Deus é chamada neste salmo que é um elogio, um louvor à palavra de Deus. Ela é chamada pelo seu nome próprio, diga palavra, aleluia, que em hebraico é davar, em grego é logos, e que significa, a palavra de Deus significa o único conteúdo que foi enviado do céu. O único. Filhos de Deus têm uma orientação. Filhos de Deus, que são ovelhas de Cristo Jesus, têm uma orientação bíblica. Para de ouvir o mundo. Para de dar ouvidos ao mundo. Para de dar ouvido ao barulho ou aos ruídos do mundo e ouça só a palavra que veio do alto. Jesus foi quem disse isso, quando ele identificou em João capítulo 10, as suas ovelhas são aqueles que ouvem a sua voz e não ouvem a voz de estranhos, antes foge deles. As vozes do mundo, os ruídos do mundo são estranhos. As ovelhas de Cristo, os verdadeiros filhos de Deus, não querem dar ouvidos a isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós tivemos nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a palavra de Deus. E por essa palavra vem a fé, por essa palavra vem o amor, por essa palavra vem a esperança, por essa palavra somos agraciados, por essa palavra somos purificados. Jesus disse em João 15:2, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por essa palavra nós somos livres, libertos do império das trevas, libertos do estado de condenação. Por isso Jesus disse, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por essa palavra nós somos santificados com aquela santificação
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como Jesus orou por nós em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra é o instrumento, a espada que o Espírito Santo usa para fazer a obra de Deus nas nossas vidas. Ele não usa outras coisas, ele usa seu instrumento, a sua espada. Efésios capítulo 6, na armadura de Deus, a palavra de Deus é a espada do Espírito. A mesma espada de Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os mais íntimos pensamentos e intenções do coração. Nas últimas décadas, sabe o que tem acontecido nas últimas décadas com um fenômeno que ocorreu aí no mundo e também aqui no Brasil, que foi o crescimento numérico, o crescimento quantitativo de igrejas e de crentes nessas igrejas. Parece aos olhos humanos uma coisa maravilhosa, uma coisa de Deus, mas não. As igrejas se tornaram grandes e cheias porque deturparam a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, aponta a porta estreita e o caminho apertado. O que aconteceu nos últimos tempos, nas últimas décadas, não foi um avivamento de Deus, foi uma obra humana, onde as igrejas fizeram de tudo para se mostrar mais simpáticas para as pessoas do mundo, e alargaram a porta, e alargaram o caminho. E aí ficou fácil para ímpios entrarem nas igrejas e se passarem por crentes quando não são de fato, nem de conversão, nem de presença de Deus em suas vidas, nem de Jesus vivendo neles, e nem do Espírito Santo agindo neles. As igrejas cresceram numericamente, não foi por avivamento. O último avivamento acabou. Foi do início do século 20, durou, o seu finalzinho foi início da década de 80. De lá para cá, resfriamento. Mas com a virada do século, que foi também virada de milênio, os homens se tornam mais místicos, mais supersticiosos, mais religiosos. E o diabo se aproveitou disso, trazendo pseudos avivamentos, falsos avivamentos, que alargaram as portas de igrejas, aonde hoje não se pode pregar nelas de fato a verdade. Não se pode pregar nelas de fato a palavra de Deus, porque esses crentes de hoje não têm ouvidos para ouvir essa palavra. Eles querem ouvir apenas coisas que falem de acordo com as suas cobiças, de acordo com as suas ambições, de acordo com os seus desejos carnais, humanos, materiais, capitalistas e interesseiros. Mas não tem ouvidos para a palavra de Deus. E por que Deus permitiu tudo isso? Para comprovar uma grande verdade na sua palavra, que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Jesus disse que só poucos acertam com a porta estreita e andam pelo caminho apertado.
Pensa que Deus está muito interessado em quantidade? Deus não está nem aí para a quantidade. Deus quer formar um rebanho, uma família, filhos de qualidade de vida espiritual, que entram pela porta estreita e andam e perseveram até o fim no caminho apertado, olhando fixamente, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Essa é a palavra que veio do alto, palavra que veio de Deus, difamada no mundo, odiada no mundo, desgostada por muitos que se dizem crentes e evangélicos, mas não gostam de Bíblia, nem sequer leem mais Bíblias. Os evangélicos de hoje não têm conhecimento bíblico. Eles vivem de campanhas, vivem de fazer sacrifícios de tolos e fogem, ao invés de fugir do pecado, fogem da Bíblia. Fogem da verdade, fogem do conhecimento verdadeiro de Deus. E por isso sofrem em sua carne, em sua pele, em sua família, em seus relacionamentos e em todas as áreas da sua vida. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Problema dos homens? Falta de Deus. Segundo problema dos homens, não querem nem saber de Deus, do que verdadeiramente lhes falta. Terceiro problema dos homens, odeiam a quem é de Deus, e a palavra de Deus, e as coisas de Deus. Aí depois choram, reclamam: porque aconteceu isso comigo, porque a minha vida está desse jeito. A sua vida está assim porque você não tem Deus, e você não quer Deus, e você odeia a Deus. As coisas boas são para os que amam a Deus. 2 textos bíblicos que confirmam isso. Lá no céu estão preparadas coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, o que Deus tem preparado para todo mundo, para aqueles que o amam. Segundo o texto, Romanos 8:28, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem de todo mundo, para o bem daqueles que o amam. Aqui tem exclusividade, porque o povo que ama a Deus é chamado, em 1 Pedro 2,9, de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O reino de Deus não é inclusivo, o reino de Deus é exclusivo. Exclusivamente para os que são verdadeiramente de Deus, e o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. Aleluia. Uma das qualidades de quem verdadeiramente pertence a Deus está lá no Salmo 1. Quem pertence a Deus são pessoas que é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Em hebraico diz: por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse aí é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Quem não é assim é ímpio. Os ímpios não são assim, são como a
palha levada pelo vento. Por isso não prevalecerão os ímpios na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tudo isso é palavra de Deus, palavra que veio do céu, palavras que não foram inventadas nem criadas por homens, palavras inspiradas por Deus, para homens santos colocarem por escrito, e a verdadeira igreja de Cristo se reunir, congregar ao redor dessa palavra, representada por essa mesa, que é a mesma mesa que Davi viu quando o Senhor lhe inspirou o Salmo 23. Ele prepara para nós uma mesa na presença do inimigo. A mesa é a palavra, o alimento servido nessa mesa é a palavra. Essa palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Então, iniciando hoje este parágrafo do 89 ao 96, o nosso versículo de hoje é o 89, cujo título que nós vamos dar a ele é, diga, Eternidade da Palavra. Ou seja, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. Por que a palavra de Deus é eterna? Porque ela é a essência do próprio Deus eterno. A palavra de Deus é a essência do próprio Deus eterno. Eterno significa que ele não teve princípio de existência e nem terá fim de existência. Ele existe eternamente. Ele é eternamente. Ele é Deus. A palavra é a própria essência de Deus. É por isso que eu gosto da tradução literal do primeiro versículo do Evangelho segundo João, João capítulo 1, versículo 1, a tradução literal, João escreveu na língua grega, e a tradução literal para o português é: no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e termina assim, ó, e Deus era a palavra. E Deus era a palavra. A palavra de Deus não é uma coisa separada de Deus, não é uma coisa separada da essência de Deus que Ele quer nos dar. Não, a palavra de Deus é a sua própria essência, é o seu próprio ser que Ele comunica para nós. Por isso essa palavra é eterna, eternidade da palavra. Pedro, quando entendeu isso, ele disse: Senhor Jesus, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Jesus já havia dito naquele mesmo dia: olha, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Essa é a palavra de Deus, palavra eterna. Então repita o nosso título: Eternidade da Palavra. Em português, hoje está praticamente igual ao hebraico, não tem quase diferença nenhuma. Nós vamos exaltar aqui só alguns significados importantes que só lendo em português a gente não percebe. Mas em português ficou escrito assim: o salmista orando, louvando a Deus, ele disse: para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Repitam. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Aleluia.
Bom, como nós temos esse costume, né? Vamos ver como foi escrito originalmente esse texto na língua hebraica. Foi escrito desse jeito que está aí, com essas letras. Leolam Adonai Divarecha Nitzav Bashamayim. Colocando essas letras hebraicas em letras brasileiras, portuguesas, nós temos essas palavras aí, ó. Primeira palavra, diga Leolam. Leolam é uma daquelas palavras mais repetidas no Antigo Testamento em hebraico, tá? Todos os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, e uma das palavras muito repetidas é Leolam. Leolam. Leolam significa duas coisas que são sinônimas. Significa para sempre, Leolam, para sempre, ou eternamente. Para sempre ou eternamente, tá? Leolam. Quem já estudou alguma coisa de inglês, em inglês repete muitas vezes assim, forever and ever. Para sempre e sempre. Forever and ever. É muito repetido isso também em hebraico como Leolam Vaed. Leolam Vaed. Forever and ever. Para sempre e sempre. Eternamente. Então diga Leolam. A segunda palavra é o nome de Deus, que não é pronunciável. Então ele é substituído pelo título Senhor, que em hebraico é Adonai. Então diga Leolam Vaed. Agora diga Leolam Adonai. Para sempre, Senhor, ou eternamente, Senhor. Na segunda linha, a primeira palavra ali, diga Divarecha. Divarecha é a tua palavra. É a tua palavra. Para sempre, Senhor, é a tua palavra ou está a tua palavra, tá? Próxima palavrinha, diga Nitzav. Nitzav é estabelecida, estabelecida ou firmada, como veio aqui em português, tá bom? Firmada é Nitzav, onde? Última palavra, diga Bashamayim. Bashamayim é no céu. No céu. Então, para sempre, Senhor, está a tua palavra está firmada no céu, ok? Não precisa fazer uma tradução diferente do que aqui nós temos, mas eu coloquei uma tradução explicativa aqui, com alguns elementos entre parênteses, para vocês verem alguns significados das palavras que se encontram em hebraico, do hebraico para o português. Então você está vendo de vermelho ali, né? Envolvida em vermelho, o versículo do jeito que nós temos aqui na Bíblia. Só o que está de vermelho. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Repita. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Muito bem. Agora, no lugar da palavra firmada, que é o nitzav, existe um significado interessante em hebraico, que é assim, ó: firmado o cabo da tua espada. Para sempre, ó Senhor, está firmado o cabo da tua espada no céu. Repita isso. Qual é a espada? A palavra de Deus é a espada. Quem é que maneja a espada? Quem está segurando no cabo da espada. E quem está segurando o cabo da espada? Deus. O próprio Deus é quem maneja a sua palavra. E pelo manejo da sua palavra, pelo manejo da sua espada, manejando a sua palavra, foi que Deus chamou todo o universo à existência.
Foi pela palavra, pela sua palavra, que Deus chamou todas as coisas que existem à existência. Por isso Paulo escreveu em Romanos 4,17 que Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É por essa palavra que não somente Deus chamou tudo à existência, mas pela qual Deus está mantendo tudo na existência, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, pela sua palavra Ele sustenta todas as coisas, Ele mantém todas as coisas na existência. É por essa palavra que Deus cumpre aquilo que Paulo pregou em Atenas e ficou registrado em Atos 17. É por meio dessa palavra que Deus a todos dá vida, respiração e tudo mais, e nele vivemos, nos movemos e existimos. É pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento de Deus. É o instrumento de Deus, e Ele segura pelo cabo. E esse é um dos significados da palavra nitzav, que apareceu em hebraico. Para sempre, Senhor, está firmado o cabo da tua espada no céu. Sabe o que significa? Que Deus tem controle total e absoluto sobre tudo que existe, sobre todos os seres viventes, sobre todos os anjos, sobre todo o cosmo, sobre todos os homens. Foi para provar isso que Jesus disse: olha, até cada fio de cabelo da sua cabeça está contado. Deus não tem nada fora do seu controle. Ele segura a espada pelo cabo. Ele segura com a sua mão. A mão direita dele é Jesus. A destra de Deus é Jesus, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo maneja a sua palavra na realização de todos os seus planos. Por isso nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, porque Deus não terceiriza a realização dos seus planos para homem nenhum, nem para anjo nenhum. Deus mesmo realiza os seus planos. A mão no cabo da espada é dele. Ele realiza os seus planos, e por isso ele mesmo declarou, Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? É Deus quem coordena todas essas coisas. Coordena, dirige, controla, porque só Ele é soberano, sua palavra é soberana. Amados, fique tranquilo, o mundo pode chacoalhar o tanto que quiser, a humanidade pode tentar resistir a Deus o quanto quiser, o pecado, a iniquidade pode se multiplicar o quanto quiser, nada foge do controle soberano do Papai. Aleluia. Como filhos de Deus, temos consciência da única coisa a fazer: nos render em suas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego a Ti. Como nós vamos chegar aqui alguns domingos para frente aqui no Salmo 94, no versículo 94, a primeira palavra é: sou Teu. Eu sou Teu, Senhor, eu sou Tua propriedade. Eu sou Teu. Você é de Deus? Deus cuida muito bem do que lhe pertence. Deus cuida muito bem da sua propriedade. Aleluia. Esse é o significado, um dos significados da palavra nitzav,
firmado o cabo da tua espada. Para sempre, ó Senhor, está firmado o cabo da tua espada no céu. No lugar de firmada, a gente pode ler estabelecida. Então, vai ler depois de mim. Para sempre, ó Senhor, está estabelecida a tua palavra no céu. Vocês. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito dessa palavra estabelecida, ou do verbo estabelecer, ou do substantivo estabelecimento, porque vem do substantivo ou adjetivo estável. Estável. Estável é o contrário de instável. Estabilidade é o oposto de instabilidade. Deus não quer ver seus filhos sendo pessoas instáveis. Pessoas instáveis são pessoas pusilânimes, são pessoas vacilantes, são pessoas movidas pela carne, são pessoas movidas por ideias humanas falidas e decaídas. Pessoas instáveis não conseguem ter relacionamentos estáveis, não conseguem ter um casamento estável, não conseguem ter uma vida estável. A instabilidade espiritual causa instabilidade em todas as áreas da vida, causa instabilidade mental, causa instabilidade emocional, causa instabilidade relacional. Essas pessoas sofrem demais por não ter Deus. Quem não tem Deus tem a sua vida sobre a areia. Sobre a areia significa instabilidade. A casa não fica de pé sobre a areia. Casa edificada sobre a areia vai cair e grande será a sua ruína. Jesus deu no final do Sermão da Montanha, o segredo da estabilidade. O segredo da estabilidade é a obediência à palavra. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, e as obedece, edificam a sua casa sobre a rocha. Esses aí é que são verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus olha para a terra, a igreja que ele vê como sua igreja não é nenhuma placa denominacional, não é nenhuma instituição religiosa dita cristã ou evangélica, nada disso. Isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é composta de pessoas que receberam a sua palavra e estão vivendo a palavra, praticando a palavra, obedecendo a palavra, e essa obediência à palavra faz deles pessoas estáveis, pessoas firmes, casas construídas sobre forte fundamento, edificados sobre a rocha. E é a essas pessoas que Jesus chama de minha, no singular, minha igreja, em Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno têm prevalecido contra muitas denominações, têm prevalecido contra muitos crentes, têm prevalecido contra muitos pastores. Tem até pastor suicidando hoje em dia. Isso é casa sobre a areia e não sobre a rocha. Casa sobre a rocha é gente estável.
estável, gente firme, porque é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus traz estabilidade, a palavra de Deus traz firmeza, e tendo estabilidade espiritual, você tem o verdadeiro fundamento. Davi orou num salmo dizendo ao Senhor: Senhor, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós vivemos numa terra, no meio de uma humanidade, de uma sociedade de fundamentos destruídos. Essa humanidade não tem solução. Essa sociedade não tem solução. Pobres coitados daqueles que pensam trazer alguma solução, porque isso é utopia. A única solução para essa humanidade e para essa sociedade é a que Deus vai dar no final dos 7 anos da grande tribulação: dilúvio de fogo. O primeiro dilúvio foi de água, e escaparam dentro da arca 8 pessoas, a família de Noé. O último dilúvio será de fogo, e só escaparão os que estiverem na verdadeira arca em Cristo. A família de Deus em Cristo Jesus. E estar em Cristo é estar na palavra, é estar edificados sobre a rocha, edificados sobre a palavra, e ser gente estável. Gente estável vai olhar para o mundo e só vai ver gente caindo. Salmo 91, 7. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingida. Porque tu estás no caminho, tu não estás desviado nem para a esquerda e nem desviado para a direita, tu estás no caminho. Jesus é o caminho, a palavra é o caminho. Quem está em Cristo se torna firme, está. Vai vir sobre ele todos os ventos, todas as enchentes, todas as tempestades, mas ele não vai se mover, continuará firme, não vai ser derrubado, porque está edificado sobre a rocha. Jesus é a nossa rocha, Jesus é a pedra angular. Aleluia. Muito bem, tem mais 2 palavrinhas aqui, que está ligada ao significado aqui de vareja. A palavra firmada é a palavra realizando algumas coisas. Eu coloquei 2 delas aqui, tá? Supervisão e governo. Então, ó, para sempre, leia depois de mim, tá? Presta atenção e leia. Primeiro, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra, supervisionando no céu. Aleluia. Existe uma palavra que depois em português se tornou a palavra bispo, que é a palavra episcopos no grego, e episcopol significa supervisionar, uma visão sobre, uma visão superior, uma visão de cima, supervisionando tudo. Nós vivemos aí no mundo, né, do avanço tecnológico, que tem câmera para todos os lados, todo mundo tem uma câmera em suas mãos, o mundo inteiro hoje é vigiado, né? A palavra em inglês, surveillance, vigilância, todo mundo é vigiado para tudo quanto é lado, tem olhos para todo lugar, mas tem olhos muito mais poderosos do que dessas câmeras, tem olhos muito mais poderosos do que esses satélites que estão aí, que esses ricaços têm jogado aí ao redor do planeta. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Os olhos de Deus estão em todo lugar. A palavra de Deus representa os olhos de Deus
supervisionando em todos os lugares, para quê? Para conduzir a história em favor daqueles que lhe pertencem na realização dos seus propósitos em suas vidas. Glória a Deus. Você tem um supervisor que supervisiona tudo na sua vida. Tudo está nas mãos dele. A palavra de Deus está supervisionando todas as coisas. E a última aqui, governando. Então leia depois de mim. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra, governando no céu. Amados, os governos das nações, eles são uma mera realidade fictícia. Uma mera realidade fictícia. Quem está governando de verdade tudo é Deus. Com a sua sabedoria, com a sua soberania, com os seus eternos propósitos. Deus está supervisionando e governando tudo por meio da sua palavra. Essa sua respiração agora aí é Deus governando. Essa batida do seu coração aí é Deus governando. Você estar aqui hoje é Deus governando. Você está à distância me ouvindo agora é Deus governando. Deus governa tudo. Deus não está aprisionado dentro de 4 paredes de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Deus governa o universo inteiro, desde as menores criaturas do microcosmo até as maiores criaturas do macrocosmo. Deus governa tudo. E tudo Ele faz pelo cumprimento de cada um dos seus propósitos, e isso atinge os seus filhos de maneira tremendamente positiva e gloriosa, porque Ele nos faz sua casa, sua família, seus filhos. Porque ninguém vai escapar da palavra de Deus. Ou somos edificados sobre ela, e os que não são edificados sobre ela serão esmagados debaixo dela. São 2 estados espirituais. Sobre a palavra é o estado de salvação. Sob a palavra é o estado de condenação. Edificados sobre a rocha, estamos em salvação. Quem pensa que a palavra não é para eles, estão debaixo dela e o peso da condenação está sobre eles. Porque Deus é justo. Deus é justo salvando, Deus é justo condenando, Deus é justo supervisionando, Deus é justo governando.